Vamos voltar então aqui para o nosso código. Essa forma de design, alguém pode ter percebido e notado o seguinte. Ora, E' passa por todos os divisores até detectar, aliás, passa por todos os números até detectar um divisor. Já divisores, lista, né, passa número a número e vai guardando aqueles que são divisores de um número. Então, eles podem ter uma relação entre eles. Eu, por exemplo, poderia testar pela primalidade se eu tivesse a lista dos divisores. Ou seja, esse é um design alternativo que alguém poderia imaginar. A gente ainda não está aqui julgando quem é melhor ou pior, mas vamos dar uma olhada nessa alternativa. Eu posso verificar se o número é primo ou não, olhando os seus divisores. Por exemplo, um teste simples de primalidade é se os divisores de um número são somente 1 e ele próprio, então eu detectei que aquele número é primo. Isso me permite escrever o design dessa forma. O programa principal vai continuar sendo o mesmo, chamando E' e chamando divisores, mas eu vou reescrever E' de forma que ele agora testa se os divisores do número passado são apenas 1 e ele próprio. Se for esse o caso, ele vai detectar que aquele número é primo. Vê bem que agora E' depende, está aqui o significado dessa frase, dessa seta, vai depender de divisores, né? Vamos dar uma olhada nesse design alternativo. Eu acho que é o exemplo 4. Está aqui. E' agora foi reescrito, né? Se você olhar o resto do código, ele está idêntico em exemplo 2 e exemplo 4. Ele está idêntico, exceto por E'. E' agora simplesmente verifica se divisores do número são o 1 e o próprio número. Quando isso acontece, está aqui um teste, eu estou fazendo o teste, se eles dois são iguais, ele determina que o número é primo. Quando é falso, ele determina que o número não é primo. Então esse programa foi reduzido simplesmente a isso aqui. Número, retorne o resultado dessa expressão, que é verificar se os divisores do número são iguais a apenas 1 e o próprio número. Por exemplo, quais são os divisores do número 13? Eu vou chamar divisores, essa função agora chama divisores, ela por sua vez vai chamar divisores, né? O que está enfatizado aqui. Estou testando se 13 é primo, ela vai chamar divisores de 13. E vai calcular a lista dos divisores de 13, que são 1 e o próprio 13, já que o 13 é um número primo. E ele vai comparar isso a essa outra lista contendo apenas 1 e o número passado como argumento, que era o 13. Então isso vai testar se 1, 13 é igual a 1, 13, que é true, e portanto ele vai retornar que sim, 13 é um número primo. Vamos executar esse programa agora, só para a gente ver que ele não... Esse é o programa 4. 44. 10, está funcionando igual. 8, do mesmo jeito. 11, detectou que é primo. 1362, está aí a lista dos divisores. 1361, está aí o fato de que ele é primo. 100, seus divisores. Enter, eu continuo passando. Ora, a lógica principal do programa não pode ter sido alterada, afinal, a gente não mudou nada a lógica principal do programa. Tudo que a gente mudou foi aqui, e a gente não mudou a forma de interação. Se algum erro foi introduzido, é óbvio que isso foi causado por essa nova lógica para E'. Você percebe como o design me permite explorar o programa de forma mais segura e me concentrando em determinados aspectos e não em outros? Essa é a base da abstração, esse é o princípio da abstração e a base do design, tá certo? Alguém ainda poderia ter percebido, olha, mas para que a gente precisa do E'? Ele é uma linha só, ele não poderia ser incorporado pelo programa principal desse jeito que está aqui? A gente poderia colocar o programa principal para testar agora se é primo, sem chamar função nenhuma, simplesmente testando a lista dos divisores. Isso daria um terceiro design para esse mesmo programa. Vamos dar uma olhada, esse é o exemplo número 5. Eu agora eliminei completamente E' do nosso código e eu estou usando a lista de divisores diretamente aqui. Agora eu modifiquei o programa principal, vou voltar para vocês verem qual é o programa principal. O teste anterior era E' número, e aí ele fazia as impressões. Agora no nosso novo programa se divisores do número é igual a 1 em número, imprima primo, caso contrário imprima seus divisores. Você vê que é a mesma lógica. A única diferença é que eu não estou mais usando a abstração E'. Qual é a melhor forma qual é o melhor design? Bom,
isso cabe normalmente uma discussão inteira sobre qualidade de design, que eu não vou explorar aqui, mas há defesas para os dois aqui. Esse claramente é mais explícito, né? Ele está deixando encapsulado aqui em E' qual é a lógica para testar um número primo. E por outro lado, esse aqui é menor, e uma regra geral diz que designs menores, programas menores são, em geral, melhores. Em geral, cuidado para não aplicar essa regra de forma draconiana, assim, ela não é sempre absolutamente verdadeira, né? Você precisa ter todo o controle, todo o cuidado para quando aplicar essa regra. Certo? Da mesma forma que a gente já viu esses 2 ou 3 designs, vários outros seriam possíveis. Veja bem, num programa pequeno, de 20, 30 linhas. Imagine o que é fazer um design de um programa realmente complexo, de milhares, de dezenas de milhares, às vezes de milhões de linhas de código. Se a gente não usar um bom design, e a gente não tiver bons critérios para dividir as partes do programa, a gente não consegue fazer programas realmente grandes. E a base para isso tudo, pode ter certeza, é o conceito de